Bem-vindos ao nosso canal da Sexuality. Eu, Graziela Faiquiártico, médica, ginecologista, especialista em sexualidade humana. Hoje nós trouxemos uma convidada então. Essa convidada é a Daniele Consoni. Ela é estudante de design da FSG e atualmente tem feito grandes estudos e desenvolvendo um projeto de pesquisa acerca do empoderamento feminino. Bom, cada vez mais se fala de empoderamento. Porém, já na década de 70, ele começou a ser usado por um grupo de mulheres e significava o quê? Um processo pelo qual as mulheres ganhavam e ganham um poder interior para se expressar. Então, é dado uma voz, é ouvido essa mulher. Baseava-se também na defesa dos seus direitos, mas principalmente objetivava a ampliação da autoconfiança, do fortalecimento da própria identidade como pessoa, evidenciando as suas características da personalidade, melhorando a autoestima e, sobretudo, também controle das suas relações pessoais e profissionais. Daniele, então, em que se baseia, o que tu vem abordando, qual a linha dos teus estudos e pesquisa? Então, como eu sou estudante de design, né, a gente tem muito essa questão ali no curso de trabalhar o social, as pessoas, não somente produtos ou coisas gráficas, mas a gente também usar o design como uma ferramenta para ajudar o social, a sociedade. E como eu sou mulher, eu sempre tive muito interesse por essa questão do feminino e tudo que é acerca do social feminino, e eu acabei encontrando então nessa questão do empoderamento um caminho bem legal para desenvolver um projeto. Aí a gente sempre começa a se aprofundando bastante nos conceitos e tal, e a gente percebe como o empoderamento, ele está dando poder para uma pessoa poder se expressar, para ela conseguir, exatamente como tu falou, mudar dentro de si e conseguir ser muito mais do que ela pode ser. E dentro disso a gente trabalha várias esferas, né? O empoderamento, ele não é só quando a gente fala de mercado de trabalho, ele é quando a gente fala de dentro da família, da mulher como mãe, da mulher como profissional e principalmente dela dentro das relações que ela tem, né? Então, essa questão da mulher ser um ser sexual, sobre ela se expressar dentro das relações é muito importante e é um dos pilares fundamentais, assim, de quando a gente fala de empoderamento feminino. Cada vez mais, independente do indivíduo que nós estejamos abordando, é incentivado a autoexpressão, o conhecer-se, o tocar-se, o conseguir expressar os seus sentimentos. Uma das teorias mais trabalhadas e ensinadas, entre aspas, na sexualidade é o como ser assertivo, é como conseguir se expressar, manifestar os seus desejos sem agredir o próximo, sem ser ofensivos, mas colocando o seu papel, mostrando e evidenciando o quê? As suas ideias, as atitudes. Exatamente. E a sexualidade é uma ótima forma para isso, né? É perfeito porque é um lugar ainda onde a mulher talvez ela não tenha tanta expressão, onde ela esteja às vezes muito reprimida por várias coisas, não só dela com ela mesma, mas coisas que vêm de fora, coisas que ela desenvolve em si. Então é uma ferramenta muito poderosa para essa expressão. Então nada mais positivo do que ensinar essas mulheres a se curtirem mais, a se descobrirem mais, usarem a sua personalidade, terem força, terem as suas ideias abertas e se valorizarem, né? Se botar também, às vezes, em primeiro lugar, porque às vezes a mulher se bota tanto em segundo lugar e às vezes é bom ter um local de fala e um local onde ela pode ser ela mesma. Quando eu trabalho independente com casais ou individual, sendo o paciente homem ou, no caso, a mulher, o que nós orientamos é que a satisfação sexual não depende da outra parte, da parceria. Eu não posso responsabilizar o outro, meu parceiro, minha parceira, para ele me proporcionar esse prazer. Se eu não conheço o meu corpo, se eu não me permito, se eu tive uma criação mais repressiva, em que isso era pecado, isso era feio, ou em que a mulher era totalmente submissa, eu não posso transferir ao próximo essa responsabilidade. Sim, cabe a mulher também, né? Claro que a gente tem que instruir, porque é um caminho que às vezes a gente não consegue enxergar sozinhas, então é para isso que até o meu projeto está incluso nisso, para a gente poder desenvolver uma solução
para empoderar essas mulheres. E esse é um âmbito muito forte que eu quero pegar, essa questão da sexualidade, da questão de se descobrir e largar um pouco dessas coisas, sabe? Dessas repressões que tu comentaste, que podem vir de família, de sociedade, de muitas coisas. E ela procurar esses caminhos próprios pro seu próprio prazer e pro seu próprio crescimento, né? Claro que ainda de forma bem discreta, mas a gente já consegue observar e avaliar alguns pacientes em que existe a repressão, em que estão ficando inibidos, sendo masculinos, homens procurando e se sentindo perdidos nesse novo contexto. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por quê? Porque a liberdade de expressão, independente da nossa orientação sexual, seja ela homo, seja ela hétero, é importante. Com certeza. Porque a mulher, ela não vai se relacionar sozinha, né? Claro, ela se relaciona com ela mesma, mas ela tem que ter um parceiro. E o ideal é esse parceiro estar na mesma sintonia que ela, né? Pra eles poderem crescerem juntos. Então, isso também entra muito a comunicação. Porque o casal tem que estar alinhado, tem que ser... A mulher, pra ela se descobrir, ela também tem que ter uma pessoa disposta a estar nessa aventura com ela. E de várias formas, né? Não só ela sozinha. Seria muito bom a gente ter sempre um parceiro que estivesse 100% com a gente, né? Até porque o prazer é a combinação de sensações físicas, de pensamentos, de sentimentos e de atitudes. Então, vem desde a nossa constituição, lá na infância, em que a gente aprende a se tocar, a se gostar. Tem como nossos modelos a nossa família, os progenitores ou a família em que está criando essa criança. Se consolida lá na adolescência, onde que com auxílio, claro, da puberdade, dos hormônios, e se manifesta na fase adulta. Então, tudo isso tem que ser bem elaborado por essa pessoa. No momento em que é bloqueado ou em que, de novo, existe a transferência da responsabilidade do prazer para outra pessoa, eu posso me tornar muito infeliz, insegura. Em um relacionamento mais conflituoso, não existe como ter essa satisfação, esse bem-estar. Sim. E também tem outra coisa, né? Que às vezes as meninas, elas não têm tanto essa criação de se tocar e de se descobrir o prazer em si, sabe? Às vezes ela fica tão presa, assim, reprimida e com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar. E ela deixa de fazer essas coisas que são boas e prazerosas pra ela mesma, sabe? E ela acaba, às vezes, se botando nesses relacionamentos que não são legais, ou que ela se sente infeliz dentro da relação. Muitas vezes relacionamentos abusivos, não só no contexto sexual, mas no caso de abuso emocional, de intimidação, de ameaças, de coerção. Então, tudo isso, né? Por causa de coisas que às vezes parecem simples de resolver, mas não são tanto assim. E os maiores avanços quanto a isso foi lá desde a década de 60 com o quê? Com o planejamento reprodutivo, com a criação da pílula anticoncepcional e hoje, claro, com tantos outros métodos de planejamento. Então, a mulher em que objetiva ter uma sexualidade saudável e não está planejando, nesse momento, ter uma gestação, ela tem como se prevenir, sim. Então, é a responsabilidade do casal o planejamento familiar, não somente da mulher, mas o casal como um todo. Então, nisso teve muita evolução entre métodos ou o próprio controle e conhecimento do seu ciclo e do corpo. E até mesmo, não só casais heterossexuais, né? Mas como casais lésbicos, homossexuais, enfim. Hoje é muito mais fácil de poder se proteger, de conseguir ter uma sexualidade mais aberta, sem correr tantos riscos e conseguir, enfim, né? Ter uma boa vida sexual, independente da sexualidade. E qual seria o nosso maior órgão sexual? Quando a gente fala nisso, todo mundo vai pensar, bom, é o seio, é a vulva, é a vagina, é o clitóris ou é o pênis? A gente sabe, e o nosso maior órgão é a pele. Junto com ele, o que então? O nosso tato, associado ao que? Às fantasias, aos nossos pensamentos. Muitas vezes o sexo é só genital. Passa-se a fase até das preliminares e existe logo o coito, que é a penetração propriamente dita. Essa fase de grande excitação sexual, em que varia de pessoa para pessoa o tempo que a excitação ocorre até chegar ao clímax, que seria o orgasmo, é desprezado ou menosprezado.
então a importância do toque, da descoberta, do carinho, das próprias preliminares para essa satisfação sexual. Tirar o prazer da genitália, né? Transformar todo o sexo, assim, numa coisa boa. E não só a penetração, até porque tu deve ter mais dados sobre isso do que eu, mas a maioria das mulheres, elas não têm orgasmo só através da penetração, né? Através do estímulo clitoriano, de outros estímulos, exatamente nesse maior órgão, que é a pele. Poxa, tem o cheiro, tem o beijo, tem o abraço, tem as carícias, tem massagem, tem um monte de coisa que pode fazer a mulher se sentir muito melhor com ela, com o corpo dela e com o corpo dela dentro do casal. A importância de sentir o prazer, sendo ele esse afeto, seja a intimidade ou até mesmo o ato sexual, mas o prazer como um todo. Então, falando em orgasmo, em excitação plena, como é que isso acontece? Provavelmente, muitas mulheres vêm para consulta e dizem: olha, eu não sei se eu já tive orgasmo, ou se eu tenho, ou eu não consigo ter orgasmo em toda a relação sexual. Sim, é normal não ter orgasmo em todas as relações. Claro que mulheres muito bem treinadas, preparadas, que se conhecem, é mais fácil e podem ter em todo ato sexual com penetração, mas não é obrigatório que ele aconteça em todo. Assim como o inverso pode ser sim uma doença, uma patologia. Eu tenho sempre um ato sexual, eu me toco e eu nunca consigo ter orgasmo. Bom, vamos avaliar. Agora, esporadicamente ele não acontecer, mas sentir o prazer, toda aquela sensação agradável, tá dentro de um quadro de normalidade. Também tem que deixar isso bem claro pra mulher, né? Pra ela não se botar sob a pressão de eu preciso ter um orgasmo, ou se eu nunca tive, ok, tá tudo bem. Não, os dois extremos são ruins. Então, tipo, é sempre bom ela tentar se conhecer, então se empoderar pra se conhecer sexualmente, se conhecer como mulher e pessoa, e conseguir ter essa vida saudável de ser feliz e ter os seus orgasmos na medida da naturalidade, e também sempre ficar de olho, né? Que é importante também a gente ficar de olho. E a parceria também ter esse conhecimento, ter essa informação em que eu preciso de uma parceria hábil, sim, eu preciso de um tempo suficiente de penetração quando o ato sexual tem para acontecer, no caso do orgasmo ou de preliminares, mas que não é a responsabilidade somente da outra parte, ou transferir essa responsabilidade para o companheiro ou para a companheira quanto ao ato sexual e quanto ao seu prazer. Precisa ter muita comunicação também, né? Como é que o meu parceiro vai saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz melhor, o que não me faz bem, se eu não falar? Mas perfeita essa colocação. O corpo dá sinais, o corpo sempre dá sinais. Mas não são todos os casais que conseguem interpretá-los ou observá-los. Perfeito, perfeito. Dentro da mulher como ela mesma ou do casal. Tipo, precisa ser aberto, precisa ter diálogo, a gente precisa conversar. Não é uma conversa que eu acho que teria que ter vergonha, sabe? Imagina o nosso casal, a gente tem que estar mais aberto possível para poder trocar ideias e ainda mais quando a gente fala de sexo, né? E qual seria a intimidade ideal? Então, muitos artigos, até conversado, que qual é o nosso distanciamento ideal da parceria para que se mantenha o desejo, a excitação, em que eu acabe não me anulando, mas que essa parceria também me conheça e leia esses sinais. Claro. Tem alguma dica, assim, pra gente, não sei, questão de casal? Assim? É muito difícil, porque cada casal tem o seu repertório, desde o sexual até o seu contrato, que a gente fala, o seu vínculo. Não é um contrato formal. Se viesse por escrito, seria muito fácil, né? Seria muito bom, a gente lia quando tivesse dúvida ali e só seguir a vida, mas né? Não, cada casal então tem o seu repertório, tem a sua rotina, entre aspas, que nem sempre é favorável, mas tem a sua rotina sexual. Então, como é que eu vou avaliar? Então, no momento que está trazendo sofrimento para uma das partes, no momento em que uma das partes se sente intimidada ou ameaçada, uma das partes não está mais conseguindo se manifestar, quando acaba deixando acontecer, mas deixa por deixar. Sim, tipo, eu vou ceder aqui porque eu tô afim, porque eu não tô afim de discutir, não ou tô porque eu vou ter algum outro ganho. Troca, né? Essa troca o sexo paga. Como moeda de troca. Sim, e também, né? A mulher, às vezes, pensa que é só o homem que procura. Na verdade, às vezes a mulher também procura muito e não tem resposta, ou
vice-versa. Então, isso também entra muito no contrato do casal, né? Contrato, entre aspas, do casal. E como tem essa comunicação, essa troca de ideia, principalmente. Qual seria o nosso recadinho hoje, então? Nosso recadinho hoje, então, é para convidar você, mulher, você, homem, valoriza sua mulher, fala coisas legais pra ela, incentiva ela a se descobrir. E você que é mulher, cara, deixa essas coisas da sua cabeça na sua cabeça. Conheça o seu corpo, conheça coisas novas, procure informação boa, claro, de fontes confiáveis e assim, viva, sabe? Se descubra, se valorize principalmente, porque a gente tá precisando muito ensinar as mulheres a se valorizarem e serem muito mais elas. Segundo o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, quando as mulheres têm acesso à educação e são saudáveis, todos se beneficiam, suas famílias, suas comunidades e seus países. Então, querendo ou não, base da sociedade parte de nós e dos nossos exemplos. Então, fique ligado nos próximos episódios do Café com Pimenta, ouça, reflita, em caso de dúvidas, nos mande um recadinho. Acesse nossas redes sociais ou o site.